Oi para você que está do outro lado, muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael Jacó, eu sou oncologista clínico e uma das minhas áreas maiores de atuação é no tratamento do câncer de mama. O mês de outubro está corrente e junto com ele a campanha do Outubro Rosa. Deixo aqui o convite para você que não me conhece me acompanhar nas redes sociais, @Dr. Rafael Jacó, Dr. Rafael Jacó, tudo junto, sem nenhum símbolo. Nós fizemos aqui 4 episódios de um podcast dedicado a abordar o Outubro Rosa de uma forma natural, leve, espontânea, trazendo pessoas do mundo real. Estou muito lisonjeado porque nesse terceiro episódio recebo aqui 2 queridas pacientes que me acompanham há bastante tempo para que a gente possa falar agora sobre o tumor triplo negativo de mama. Se você não está entendendo, se o nome ficou esquisito, não tem problema. Sobe um pouquinho no feed. Tem um vídeo muito legal do dia 8 de outubro explicando os tipos de câncer de mama. No primeiro episódio falamos sobre o luminal, o segundo sobre o tumor HER2 e hoje falaremos sobre o tumor triplo negativo. E aqui queria apresentá-los às minhas 2 queridas pacientes. Bem-vinda e obrigado. Obrigada. Ana Lúcia, Lindinalva. Vamos começar então, para quem está em casa, conhecer um pouquinho quem são vocês. Em ordem alfabética, Ana, fala seu nome, sua idade hoje, sua idade ao diagnóstico e como que é a sua rotina, a sua vida. Conta um pouquinho para gente. Meu nome é Ana Lúcia Henrique Gonzaga, tenho 70 anos e tive o câncer de mama. E hoje, graças a Deus, estou curada por ter descobrido antes, tomando banho, assim, me poupando. Aí eu vi um carocinho e fui procurar pesquisar o que era. Aí diz que era o câncer. Quantos anos você tinha o diagnóstico, Ana? Você lembra? Naquela época acho que tem 10 anos, então, vai fazer 10 anos. Então, eu já tô com 70, estava com 60 ou 59, por aí. Estamos assim. juntos há uma década, né, Ana? O tempo Com voa. certeza. E você, Lindinalva, conta um pouquinho da sua história para quem está te ouvindo. Bom, meu nome é Lindinalva, né? Tenho 58 anos. Na época que eu recebi o diagnóstico, eu estava com 55 anos. Sou casada, tenho 2 filhos, 2 cachorrinhas, tenho 3 netos, 2 meninos e uma menina, mas é do coração, 2 noras e uma enteada. E a minha mãe, que ainda mora comigo, graças a Deus. Família numerosa. Bem numerosa. E descobri o câncer através da mamografia, né? Fazendo um exame de rotina, como fazia todos os anos. E, ao fazer o exame, vi que já não tinha alguma coisa errada devido ao formato, né, do nódulo. E o médico me pediu para que eu procurasse um mastologista, né? E assim foi feito. Ana está comigo desde 2016, Lindinalva 2022. Um pouquinho mais recente, mas já se vão aí. Estava com 55 3 anos na também. época. Entendi. E aqui uma pergunta para quem está em casa, eu acho que é muito interessante trazer isso em pauta. Vocês já tinham ouvido falar sobre o câncer de mama triplo negativo ou esse era um tema desconhecido, distante? Conta para mim, Ana, essa é uma coisa que você já tinha ouvido falar sobre? Não, eu não sabia, nada disso aí eu não conhecia, não. Eu só sabia falar de câncer. E a gente nem gostava de pronunciar essa palavra e falar do signo de câncer, a gente nem gostava porque achava que câncer vai dar e vai morrer. Entendi. E eu descobri tomando banho. Só que eu consegui, fui primeiro, falei assim, eu tenho um lado, aí vi, eu vou prestar atenção se está crescendo, tudo que eu senti, porque eu tinha feito cirurgia na mama e toda vez que eu ia fazer a mamografia, eu falava, isso é malformação da mama. Só que assim, eu comecei a prestar atenção para ver se estava crescendo, assim. Aí senti que da outra vez que eu toquei já estava maiorzinha, sabe? Então já está na hora de eu procurar. Mas que com esse nome eu nunca ouvi falar. Lindinalva a mesma coisa ou já tinha acesso a algum tipo de informação diferente? Já, eu conhecia todos os tipos, né? Mais ou menos assim, mas por conhecer, porque minha sogra, ela 3 anos antes de eu descobrir que estava com câncer, a minha sogra também teve o diagnóstico de câncer, né? Correto. Mas assim, o
subtipos de cada um, eu não tinha assim, me aprofundado ainda, né? E aí uma pergunta importante, porque eu acho que a primeira coisa que eu como médico percebo no consultório, quando um leigo recebe o diagnóstico, é buscar informação. Só que nem sempre a gente busca a informação nos melhores locais. E aí eu queria saber, vocês buscaram algum tipo de informação antes de chegar ao médico especialista, seja ele o mastologista ou o oncologista, ou não? Ou vocês pegaram o resultado do exame, foram com a cara e a coragem, ouvir a opinião do médico? Como é que vocês processaram esse momento? Eu automaticamente, quando eu senti o caroço, eu procurei o ginecologista e ela pediu uma mamografia. E quando veio o resultado, ela me encaminhou para o mastologista. Eu, entre aspas, não queria assim, muito ir, assim, quando eu achava... Eu automaticamente tinha um pouco de medo. Uhum. Eu já saí dali, já chorando, já toda... Ai, sem saber o que ia fazer naquela época. Aí parei, minha colega falou assim, Lúcia, fica aí, me aguarde. E eu chorando. Aí, sem querer, uma moça me ligou que ela está fazendo negócio de empréstimo. E quando eu falei, para que eu quero empréstimo? Para que eu quero dinheiro? Eu vou morrer, eu já estou com câncer. Entendi. Ela não, peraí, não quero mais te vender mais nada, essas coisas tudo. Aí ficou conversando comigo até a minha amiga chegar para me acalmar. Aí daí eu fui na outra doutora, que faz o papel, trata o negócio da minha diabetes. E ela tinha um conhecimento com um doutor, que era do INCA, que era professor. E ele me deu 2 nomes para poder me encaminhar. Mas mesmo assim, antes ele pediu todos os exames para mim. E assim você chega ao mastologista. A gente já vai entrar nesse ponto. Lindinalva, você procurou informação em internet, sites, você já tinha tido a experiência com a sua sogra, talvez já tivesse um contato prévio com o oncologista dela e um pouco mais de informação por isso, ou eu estou errado? Não, tinha sim. Mas assim, quando eu descobri, né, no momento da ultrassom, né, que eu vi a imagem, eu já achei que tinha alguma coisa errada e fui trabalhar. No trabalho eles me ligaram, só que eu não pude atender. Quando eu cheguei em casa, fui procurar ver de onde que era o telefone e entrei em contato com eles no outro dia, né? Escondida do meu marido, que eu não queria que ele soubesse que tinha dado alguma coisa errada. E fui lá, peguei o resultado, né? Primeiro levei na empresa, onde eu trabalho, um médico da empresa. Aí ele falou, procura um ginecologista, leva no seu médico, mostra para ele e tal. E fui no Google, né? E a primeira... Sempre o Google, Dr. Google. Mesmo sabendo, assim, a primeira... Foi um impacto, porque a primeira coisa que você vê é assim, você tem 6 meses de vida. Aí, não levei aquilo muito a sério, mas com medo, né? Mas procurei sempre informações, eu via muito, assim, muitos vídeos de médicos, né? E aí fui me acalmando mais um pouco. Tá. Aí eu vou fazer um adendo aqui e falar um pouquinho para quem está nos assistindo, né? O tumor triplo negativo é aquele tumor que não carrega nele nem a proteína do estrogênio, nem a proteína da progesterona e nem a proteína HER2, que eu explico naquele vídeo que eu citei no início do podcast. Portanto, a ausência das 3 proteínas, um tumor triplo negativo. Ele responde por mais ou menos 15% dos casos de câncer de mama. E quando a gente vai dar um Google lá ou em qualquer outra plataforma de busca, as notícias estão muito misturadas, porque a gente fica ouvindo que é um tumor mais grave e, de fato, ele tem cuidados especiais. Mas é fato que a medicina evoluiu muito, inclusive no tratamento desses tumores. Quando a Lindinalva fala que ela viu 6 meses de vida, olha como é que a internet vai distorcendo as informações. Sequer a gente tem essa preocupação, quem posta ali aleatoriamente, de explicar que isso não depende só do tipo do tumor. Isso vai depender, por exemplo, do estágio que a doença é descoberta. Né? Você descobre ela precocemente, no primeiro estágio, ou no estágio mais avançado, quando a doença já espalhou, como a gente chama, já aconteceu a metástase. O prognóstico, ou seja, o que esperar desse futuro, muda muito. Então, o ideal é, claro, a gente, independente do que acha na internet, eu ouvi um médico especialista. E aí, voltando para esse assunto, eu queria que vocês fechassem os olhos e imaginassem a cena de vocês entrando na sala do mastologista pela primeira vez. Me conta como é que foi essa experiência
imagino que tenha sido o primeiro contato mais profissional para o diagnóstico e entendimento. Ana, você eu lembro muito bem, porque foi tratada por um colega muito próximo. Vamos começar com o seu relato? Eu já entrei. Automaticamente já fui derrotada, né? Em todos os exames, já tinha até feito a biópsia. E cheguei, entreguei o documento para ele e falei, doutor, pode fazer. Por quê? Eu tinha uma prima também que tirou peito, eu tenho peito, e eu, pode fazer a cirurgia, ó, já estou preparada. Pensando, e já ia chegar a internar e já tirar. O doutor Pedro Marum, seu mastologista, meu amigo. O doutor Pedro, aí ele só olhou, minha filha, você veio para cá receber essa notícia sozinha? Doutor, mas eu já estou preparada, não tem ninguém para sair comigo, então eu tenho que ir mesmo. E minha mãe já tinha idade, né? Ele, vem cá, dá um abraço. Quando ele deu o abraço, a lágrima desceu, botei meus óculos, ele, vai botar o disfarce, né? Aí ele ia chorar, mas me deu uma força tão grande aquele abraço. E ele falou assim, pode tirar? Eu falei assim, não, você tem uma mama muito bonita, eu vou encaminhar você para o meu amigo. E ele é mastologista e ele vai te atender. Ele nem atende a Unimed, mas ele vai te atender só porque ele é muito meu amigo. Uhum. E assim eu fui para o doutor Rafael. E já que ele te acolheu com um abraço, a gente deixa aqui o nosso abraço ao doutor Pedro Marum, que vai nos assistir com certeza. E foi quando a Ana chega até mim, né, muito fragilizada à época, eu lembro, assustada. E de lá para cá temos aí 9 longos anos. E quando eu cheguei lá, as meninas, eu falei assim, eu vim para marcar. Ele falou, desce, vai lá no subsolo, desce, vai marcar para o meu amigo. Aí as meninas falam, não tem vaga só para tal dia, muito assim, 2 meses, 3 meses. Eu achava que não podia esperar, não, eu não posso esperar, câncer não espera. E Daniela chorar, ela rapidinho, na mesma semana, já marcou para mim. Falou comigo, marcou. E aí estamos há 9 anos juntos. Que bom, com essa história para contar e ajudar quem está em casa. Lindinalva foi um pouquinho diferente, né? Conta como é que você chega até o seu mastro, depois a mim, como é que foi? Bom, quando eu recebi o telefonema para mim pegar o resultado, eu já vi que tinha algo de errado. E levei imediatamente para o médico. Só que, assim, o médico me operou, né, o doutor Vandir, e ele me passou a biópsia, né? E chegando no laboratório para fazer a coletagem do exame, eles falaram que estava errado, né, o pedido e tal. Voltei, né, no outro dia, no médico, no doutor Vandir, só que ele estava doente, tinha ficado doente. Foi quando eu entrei no referenciado do plano de saúde e achei o Hospital Marcos Moraes, né? Aí foi quando eu fui para o doutor Bruno. Aí o doutor Bruno que me indicou você. E aí também deixamos um abraço, porque o Bruno Soares, mastologista, grande amigo, também vai assistir, já está completando aniversário aí. Abraço você, Bruno. E então Lindinalva chega para mim depois dessa biópsia. Conversamos longamente, vocês sabem, né? Na primeira consulta eu separo sempre um tempo longo para a gente conversar. Mas se a gente tivesse que descrever com uma palavra ou uma sensação que vocês tiveram com o resultado da biópsia, o que passa na cabeça nessas horas? É o que? É medo? Eu ouço às vezes até o oposto. Doutor, eu achei que fosse ficar amedrontada, mas me enchi de coragem. E cada uma é uma. Né? O que passou na cabeça de vocês naquele momento? A primeira reação, qual foi? Logo no início foi medo. Foi medo? Muito medo. Todo mundo fala que tem câncer e vai morrer. E outra. Aí eu ficava pensando, meu Deus, agora? Mas eu fiquei, depois as amigas, aí eu triste que a gente tem os amigos quando está doente, muitos se afastam. Aí eu me senti também um pouco sozinha, mas me agarrei com Deus, força. E as forças, e os meus médicos me levantando, meu astral, tudinho, eu fui criando força, pedindo força a Deus, tendo coragem, e estou aqui. Então, eu poderia descrever dois sentimentos, medo e um pouquinho de solidão pelo afastamento das pessoas. Muito. E você acha que esse afastamento é um pouco a negação de não querer falar sobre o assunto, não saber abordar? Qual é a sua percepção hoje, Ana? Porque hoje passaram-se 10 anos. Né? Na época, eu achei que eu fiquei um pouquinho chata, que eu não sabia falar outra coisa, a não ser da doença. E as pessoas não queriam escutar. Aí, na hora,
E eu queria conversar, aí virou, Lúcia, só tem que falar, só sabe falar disso. Eu falei assim, bem, se é minhas amigas, e diz, minhas amigas não podem me acolher, conversar comigo, aí eu me afastei. Me afastei totalmente das amizades, fiquei dentro da minha casa para o médico. Também passei a sair, depois que eu ganhei confiança, passei a sair e viver uma vida normal, para ter força e conseguir. Lembro que no início a gente falava muito, né? Nos víamos muito no consultório, especialmente durante a quimioterapia, a gente vai falar sobre isso, e foi ali que a nossa relação se estreitou, né? Porque é isso, uma relação médico-paciente, ela tem que estar pautada em respeito, em confiança, em ciência, mas eu acho que muitas vezes a gente também tem que cumprir esse papel do acolhedor, né? Isso. Do ouvido amigo. Eu achava que ia falar assim, os meus médicos são, além de ser médico, amigo e psicólogo. Tudo isso para vocês foram para mim. E Lindinalva, como é que foi para você? Mesma experiência ou foram sensações diferentes? Não, acredito que o medo é igual, né? O medo é igual. A princípio veio muito medo. O meu medo maior era que, assim, eu pensava muito na minha mãe, né? Minha mãe, na época, tinha 81 anos. E eu ficava com muito medo de, se eu viesse a faltar, como seria, né? Quem cuidaria dela. Mas quando eu fui no Dr. Vandi, que ele me deu aquele abraço, ele falou assim, olha, eu vou cuidar de você e você vai ficar curada, tá? Não se preocupe. Independente do subtipo, né? Que eu não sabia ainda. E fui embora tranquila. Só que, assim, eu tinha muito medo e eu não falei para o meu marido. Eu não contei para o meu marido, né? Indo para o trabalho, eu contei para uma amiga e falei com ela e tudo. E ela falou, não, fala para ele. Eu falei, não vou falar. O meu medo era assim, ele já tinha passado, né, uma situação com a mãe dele, né? Como é que ele ia reagir àquilo ali. Porque eu acho assim, eu sofri muito, mas eu acho que o sofrimento maior foi ele, né? Ele sofreu bem mais que eu com a situação. Mas, assim, é o medo mesmo, né? Mas, assim, a fé, né? Ela te dá muita força. Foi o momento que eu mais me agarrei com Deus, mais fiquei íntima dele, né? Nossa, já tinha muita fé, mas assim, eu acho que é o momento que você mais se aproxima de Deus. Quando eu tive a ideia de fazer esse podcast, a minha ideia inicial era trazer sempre 2 pacientes que tivessem tido doenças parecidas, mas que não se conhecem de forma proposital. Vocês se conheceram aqui há poucos minutos. E por quê? Porque eu queria que quem estivesse em casa visse que nós somos pessoas diferentes, mas muitas vezes a gente tem uma percepção muito semelhante. A gente está falando aqui de medo, de ansiedade, de um certo ponto de solidão, seja porque os amigos se afastam, no seu caso, Ana, ou da Lindinalva, porque ela quis poupar um pouco a família e aí guardou para ela. Mas olha que curioso também, a gente está falando da importância do acolhimento. A Ana contou aqui o abraço do mastologista e a minha consulta foram importantes. A Lindinalva fala a mesma coisa, o abraço do mastologista, o ouvido atento foi importante. Aí eu queria deixar essa mensagem em casa para quem está nos ouvindo, né? Tenha no seu médico ou na sua médica também um amigo. Isso. É claro que a gente que está do lado de cá tem que ter uma visão técnica para poder prescrever o melhor tratamento, dar as mãos e conduzi-las ao melhor desfecho, que é o que todo mundo quer, alcançar a cura. Mas isso não nos impede de construir uma relação amistosa, de um bom ouvido, de um sorriso. Me parece muito importante. Vocês acham que isso faz de verdade diferença? A medicina está indo para esse lugar do médico com um olhar mais humanizado? Ou isso é balela? O que importa mesmo é a dor da notícia? Como é que foi para vocês? Assim, Ana, quando nos conhecemos, para você, foi importante aquele tempo da consulta? Ai, como foi, gente? Foi onde que eu peguei a confiança. Eu perdi o medo. Porque logo em seguida eu ficava escolhendo. Eu achava assim, eu marcava um médico, aí o médico marcava daqui uma semana. Eu achava, esse médico não serve não, porque toda hora tem consulta para ele. Mas quando eu cheguei lá, eu assim, desesperada, que eu fui sozinha, fui desesperada. Mas quando eu tomei aquele abraço, aquele acolhimento, eu não senti aquele médico, eu senti um amigo me levantando, me dando apoio. E depois o outro médico me acolhendo, porque eu não aceitava meu plano de saúde, mas ele me acolheu com tudo e me tratava como todos os pacientes que pagavam. Aí que eu me senti mais confortável
E com confiança. E muita fé. Ter essa fé. Eu fui criada no evangelismo, mas não sou evangélica, mas... Eu vou sair um pouquinho do script aqui. Claro, eu faço minhas anotações para a gente ter um roteiro, mas as duas tocaram aqui ao mesmo tempo na palavra fé. Né? A gente já falou sobre isso em consultório também. A gente, obviamente, precisa respeitar a crença e a não crença das pessoas, mas falando da realidade de vocês, a fé ocupa que lugar na vida de vocês? E hoje, depois disso tudo, ela ganhou um lugar especial ou já era assim e isso só se confirmou como algo importante? Porque a gente fala cada vez mais sobre espiritualidade na medicina, que não necessariamente tem a ver com religião, tem a ver com buscar um caminho que nos aproxima de algo que nos fortalece. Conheço a fé de cada uma, vocês conhecem a minha também. Conta um pouquinho da experiência de fé de vocês e o quanto isso foi importante no tratamento. Vamos inverter um pouquinho? Vamos ouvir a Lindinalva agora. Eu, assim, sempre acreditei muito em Deus, né? Minha fé sempre foi muito, muito forte. Só que, assim, com o diagnóstico, aumentou mais ainda, né? E sempre foi Deus, desde o início, porque quando meu médico ficou doente, que eu fiquei procurando o hospital, eu achava que estava dando tudo errado. E não era. Era Deus me direcionando para o lugar certo, né? No momento certo, na hora certa. E, assim, o fato da gente chegar no hospital e encontrar um profissional, né, que já está acostumado ali com milhares de pacientes e tratar sempre você como se você fosse a primeira, a única, é muito importante, né? O abraço, né? E, assim, um sorriso, e dizer assim, eu estou aqui, eu vou te ajudar, né? Uma rede de apoio muito, muito, muito boa mesmo, né? Isso conta muito no tratamento, muito, muito. Se tem alguma religião que você pratique? Eu sou católica, né? E, assim, tenho muita fé e o fato de eu ficar doente aumentou mais ainda a minha fé, né? Eu acho que por algum motivo, não sei se eu estava afastada um pouquinho, se eu estava meio, né? E aquilo ali me despertou mais ainda. Você diria que foi uma reconexão com a sua fé? Isso, com certeza. Isso te ajudou? Me ajudou. Que legal. E muito. Que bom. Muito. E você, Ana, mesma coisa? Você tem alguma religião? Quando você fala fé, traduz pra gente. Assim, que se chama? Eu creio em Deus. Eu fui criada no evangélico, mas eu não sou crente, assim, evangélico. Mas eu fui criada, então aprendi a crer em Deus. E quando eu tive a doença, então mais ainda, então as amizades, tudo se afastaram, o que eu fazia? Eu ia dormir, ligava a minha televisão, estava aquele pastor, escutava a oração e eu me entregava. E no final das contas, às vezes, muitas coisas aconteciam comigo, assim. Aí eu falei assim, ai meu Deus, porque tudo está acontecendo, porque eu não tenho homem. Eu sou viúva, né? Fui viúva muito cedo. Aí é porque eu não tenho homem para resolver meus problemas, eu doente. Aí teve um dia o pastor lá, não sei se Deus mandou falar comigo, falou. Mulher, pastor pregando, depois falou, mulher, você diz que não tem um homem? Você tem um homem sim. Esse homem é Jesus Cristo. Eu falei assim, pô, falou comigo. E eu criei. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ser um milagre vivo do meu Deus. E estou aqui com um milagre vivo do meu Deus. Que bonito o depoimento de vocês. A gente vê como as coisas acontecem realmente de uma forma que nos abastece, né? Eu acho que é isso. A gente pode chamar de fé, de espiritualidade, de religiosidade, de religião, quaisquer que sejam os termos, é uma força que a gente busca e que nos impulsiona, que serve de combustível para atravessar esse momento do tratamento oncológico. E aí, trazendo a bola agora para mim, chegam as duas até o Dr. Rafael Jacó e conversamos sobre o tratamento pré-operatório. Para quem está em casa, tanto Ana quanto Lindinalva receberam um tratamento antes da cirurgia, que a gente chama de neoadjuvante, é o termo técnico. E ambas fizeram quimioterapia, um esquema bastante parecido, não semelhante, mas parecido, porque o intervalo entre você ter diagnosticado Ana e Lindinalva foi grande, as coisas mudaram. Me conta um pouquinho a experiência da quimio. E aí eu queria pontuar algumas coisas assim. O que vocês esperavam da quimio e o que de fato aconteceu na quimio? Quer dizer, foi mais difícil ou menos difícil do que vocês imaginavam? Essa é uma pergunta.
E a outra eu queria tocar num assunto que eu sei que vocês me permitem tocar, que é a questão da queda do cabelo tão comentada por todas as mulheres e que precisa sim ser respeitada, isso é importante, o quanto isso teve de impacto na autoimagem e em todo o desfecho do tratamento. Como é que foi para você o tratamento, Ana? Para mim, eu sei lá, foi difícil o tratamento da química, porque a gente fica tão debilitada, fraca, aí já vinha de lá cansada. Aí quando o cabelo começou a cair, eu me olhava no espelho, a autoestima da gente vai lá embaixo. Aí, para poder ficar aqueles fiapinhos, eu peguei o preto das barbas, raspei logo tudo de uma vez, comprei uma peruca. Por quê? Eu detesto andar de lenço. Lenço só quando usava bob, mas pano na cabeça, então fui lá, comprei minha peruca. Assim, já que eu não tenho cabelo, eu compro. Aí botei. Eu lembro das suas tentativas. Ia tentando um cabelo aqui, outro ali, e às vezes... Só que um dia o gavião queria carregar meu cabelo. Às vezes a gente até ria no consultório. A Ana é muito bem-humorada. Eu tava assim. Aí eu morava do outro lado e o gavião, assim, tinha muita árvore. O gavião vinha de lá para cá, vinha, eu puxava minha cabeça para cá, vinha, e eu puxava, segurando. Para quem está em casa, pessoal, acostumem-se, essa é a Ana Lúcia, ela é super engraçada, então mesmo contando uma história que para ela era pesada, a gente às vezes se pegava rindo no consultório, ela contando a história da peruca. Mas Ana, se a gente tivesse que falar um efeito colateral do tratamento, além do cabelo, que para você foi marcante, que foi mais desafiador, você lembra? Para mim, assim, porque eu também tinha diabetes, né? Então, minha insulina, sei lá, caía. Aí eu ficava muito coisa que eu ia desmaiar. E tinha um tratamento que o doutor passou para mim, eu tomava umas injeções. Eu fazia a química numa semana, na outra semana que eu fiz a química, de vez de ser de 20, eu fazia de 15 em 15. E aí uma semana eu tomava as injeções. Só que no primeiro, onde estava terminando a injeção, era tanta dor nas minhas articulações, assim, tudo canto. Eu chorei a noite toda e eu não queria ligar, porque ele tinha me dado o contato dele, coisa toda, para mim poder se comunicar, se eu passasse mal. Mas eu achava, era madrugada, como é que eu vou? E eu rodava para lá de tanta dor. Tem uma hora que eu não estava mais aguentando, eu falei assim, liguei para ele, doutor, se tratamento é esse, eu vou desistir, que eu detesto sentir dor. Aí ele, Ana, por que você não me ligou? Aí passou os medicamentos tudo pelo telefone. Minha mãe foi lá, ligou para a farmácia trouxe. Aí fui controlada. E aí a coisa fluiu. Essa é a importância do diálogo, né? É importante que oncologista e paciente tenham essa relação estreita. Né? O medicamento que a Ana está se referindo, a ideia aqui não é entrar em tratamento, mas é um remédio para melhorar a imunidade, porque o intervalo de quimioterapia é muito curto. De fato, pode dar desconforto articular, sobretudo articular. A gente vai falar um pouquinho do seu caso, porque você tem diabetes, isso dificultou o andamento do tratamento, mas eu queria falar com a nossa atleta aqui, que é a Lindinalva, que fez quimioterapia num contexto onde a preocupação dela era se ela ia poder frequentar a academia e correr. Olha como há pontos de semelhança e há pontos diferentes. Conta, Lindinalva. Assim, no primeiro dia da químio, né, eu fiquei muito assustada, porque assim, eu já tinha visto minha sogra, né, a minha sogra passava muito mal e tal, então assim, para mim ia acontecer comigo a mesma coisa, só que assim, do contrário, eu não sentia nada, né? Eu ia, fazia químio, ia embora para casa, numa boa, nunca fiquei prostrada, não tinha fraqueza, não tinha nada, né? A minha preocupação maior no cabelo não era comigo, não. Eu deixei os fios cair natural, foi caindo aos pouquinhos, não quis passar a máquina de imediato, fui deixando mesmo, né? E assumi minha careca, né? A minha careca assumi. Eu não tinha vergonha, não tinha coisa de sair na rua, de ir para academia, careca, de ir para lugar nenhum. Ia para o mercado, ia para qualquer lugar e ia com a minha carequinha. Só na igreja, né? Porque é um lugar assim que tem muitas pessoas de idade, e pessoas de idade, assim, naquela época, antigamente, o pessoal achava assim, nossa, tá com câncer, vai morrer, tadinha, fica com aquele olhar de pena, entendeu? E eu não queria esse olhar de pena, né? Aí eu colocava sempre um lencinho, né? E
protegia também a careca do Claro. sol, quando saía assim, eu colocava um chapéuzinho, um boné, mas assim, a princípio a queda do cabelo não me preocupou em nada, não tive nenhum problema com a queda do cabelo. E olha que legal esse bate-papo aqui em trio, né? Porque a gente está falando de duas pessoas que tiveram doenças parecidas, fizeram tratamentos parecidos, tiveram medos parecidos, mas durante o tratamento enfrentaram de forma um pouco diferente. Acho que Ana teve aí os seus altos e baixos muito também por conta do diabetes. Ela tinha uma glicemia, né? A glicose do sangue da Ana era muito alta. Ela já usava insulina na época. A gente vai chegar lá, Ana, e depois, mais tarde, depois do tratamento, chegou a ter que fazer uma cirurgia bariátrica. Ela tinha bastante peso. E isso foi um fator dificultante, mas, por outro lado, ela tinha uma lesão grande na mama, que eu lembro, que sumiu completamente com a quimioterapia. E eu lembro que ela chegava na consulta preocupada com o que tinha acontecido. E aí ela sabe que eu sou brincalhão, eu falava assim, mas você não quer que suma? A gente quer que suma. Ela, quero. E aí ela ficava, será que sumiu? Será que foi para outro lugar? Eu lembro que a gente tentava trazer uma leveza, né? E funcionou. Lindinalva, eu lembro que realmente me surpreendia, porque ela queria fazer exercício durante o tratamento. Fica a dica para quem está em casa, converse com o seu médico, com a sua médica. Exercício físico é tratamento. Né? Exercício físico não só previne, diminui o risco de câncer para quem não tem, como diminui o risco de recorrência para quem já teve, mas também ajuda a minimizar muitos dos efeitos colaterais do tratamento. Você teve essa inclusive, né? Porque assim, você na academia você fica cansada, né? Para não se cansar com a quimioterapia, né? No caso, assim, eu não tive nenhum cansaço, não tive nenhum enjoo, não tive nada, nem falta de apetite, né? Porque eu tava igual um leão. Então, para mim, assim, a primeira foi assim, meio assustador, porque eu achava que ia passar por todo esse processo, né? De enjoo, né? De vômito, essas coisas todas. Mas como eu não tive, já foi mais leve. Eu digo que é o cansaço da melhora. Né? Porque até para quem não está em tratamento oncológico, se uma pessoa é sedentária e vai para academia, se ela for usar a primeira semana dela como referência, ela não volta. Porque você começa a fazer exercício, dói aqui, dói ali, o corpo não está treinado, não tem memória muscular, né? Então, aquela primeira semana, 15 dias, é chato. Depois o corpo começa a entender e sente falta quando a gente não vai. O efeito colateral da injeção, no caso da vacina que eu tomava um dia após a quimioterapia, também não me deu... Não te deu grandes transtornos. Não. A minha mãe, inclusive, a minha mãe era assim, ela falava assim, menina, vai descansar, você está doente, menina, que não sei o quê, ao invés de você estar descansando, vai deitar. Ela achava que eu tinha que ficar ali deitadinha, quietinha, entendeu? Eu ia entrar nesse mérito agora. Existem muitos mitos em torno da quimioterapia. E o principal deles que eu ouço no consultório é quem está em volta, a rede de apoio, quer hiperproteger o paciente. E muitas vezes as pacientes pioram do ponto de vista emocional. Porque quando você é cerceado de tudo, te proíbem tudo, você vai perdendo suas fontes de prazer. Conta para mim, Lindinalva, foi importante manter sua rotina de treino, né? Foi. Você corria durante o tratamento, claro, num ritmo mais lento. Né, um novo normal, né? Mas, assim, foi até bom que meu marido, ele não costumava praticar exercício nenhum, né? E depois que eu fiquei doente, eu já ia na academia antes, só que ele nunca me acompanhou. E depois que eu fiquei doente, aquele cuidado dele, ele passou a me acompanhar. E agora ele está viciado, né? Que bom. Não perde Mudou um a dia. vida da família. Mudou. Mas você percebia isso, das pessoas tentarem, olha, não faz isso, não vai em tal lugar. Principalmente minha mãe. Já o meu marido não, né? Não, vamos sair, não vamos ficar dentro de casa. Meu filho, não, tem que sair, não pode ficar aí, não sei o quê, vamos embora. E assim, agora minha mãe, eu acho que é porque, assim, antigamente, né, as pessoas ficavam, né, tá com câncer, tem que ficar deitadinha. Carregavam os estigmas do tratamento. Mas, assim, no caso, só ela mesma, porque o restante da família, mais assim, incentivava mesmo a fazer. Né? Ana teve essa coisa das pessoas, olha, não faz isso, não faz aquilo, toma tal coisa, isso melhora. Sim, o pessoal ficava assim, com preocupação, que minha imunidade estava baixa, qualquer coisa eu podia pegar. E eu, tudo bem. Comer? Também comia, que eu acho que se eu tirar a comida, eu vou ficar fraca, então eu tenho que comer. O sabor da comida não era bom, não. Para mim era tudo o mesmo gosto, porque não sei se era por causa da química, mas eu comia tudinho. Mas eu não fazia ficar cansada, não, porque eu só era
Eu que era o homem e a mulher da casa, então eu tinha que sair na rua para... Uma vez a minha glicose baixou, eu em plena madureira caí, aí eu falei, aí os outros me levantaram, eu estou fazendo química. Filha, você não pode ser, mas eu tenho que sair e resolver meus problemas. E assim, Ana encontrou alguns anjos aí na sua jornada, né? Porque sua endocrinologista sempre participou muito do tratamento. Também. E eu queria que vocês me contassem, quando vai terminando o tratamento pré-operatório, as pacientes vivem o outro lado da moeda, o medo do tratamento terminar. Ninguém quer fazer. Aí quando está terminando, fica, doutor, e agora? Vai parar mesmo? Vocês passaram por essa preocupação? Agora está terminando, como que vai ser? Aconteceu isso? Não, assim, o medo do tratamento terminar, o medo que eu tinha era assim, automaticamente a mente ainda trabalha. Quando vou no médico, eu me consulto, ele vê os exames e tudo, fico sempre esperando. Ana, tá bem. Eu fico, porque as outras vezes passou para lá, tem uma metáfora. Aí você já fica naquele medo que ainda tem risco, mas graças a Deus. Não sei, meus médicos foi muito bom para mim, muito bom e amigo, não sentia tanto. E a sua reta final? Como é que foi, Lindinalva? No meu caso, assim, eu não queria que terminasse, né? E assim, a última eu não cheguei a fazer a última, né? Foi. Porque eu estava com um pouco de anemia e tal, assim, eu me sentia bem, né? Quando eu liguei para a enfermeira, Cláudia, meus exames foi isso, ela, olha, Lindinalva, vou cancelar, você não vai poder fazer essa última, tá? E você vem na consulta com o Dr. Rafael. E eu falei, não, mas eu estou bem, Ana, eu tenho que fazer, quer dizer, para mim, eu tinha que fazer, aquela era, né? Mas assim, aí você me tranquilizou, não há necessidade, né? O resultado foi muito bom, tal, respondeu bem. Então, não há necessidade de fazer essa última, então vamos se recuperar. E olha que coisa curiosa, que eu queria trazer um outro ponto interessante. Ana conta pra gente que a quimioterapia para ela foi um pouco mais difícil fisicamente falando, em termos de efeito colateral. Lindinalva faz um tratamento muito parecido e não tem praticamente nenhum efeito colateral. Só que a Ana não teve nenhum problema no exame de sangue. E a Lindinalva, mesmo sem sentir nada, teve que fazer um ajuste no final do tratamento porque teve uma alteração no exame de sangue. Então, a primeira mensagem, quer dizer, a primeira não, mais uma que eu queria deixar para quem está em casa é: uma coisa é o que a gente sente, é o quadro clínico, outra coisa é o quadro laboratorial. Por isso, a importância do oncologista acompanhar periodicamente os exames de sangue das pacientes, porque a gente vai fazendo ajustes, vai adaptando caso a caso. E aí, para a gente continuar aqui, porque daqui a pouquinho estamos no final do nosso episódio, cirurgia. Havia um certo fantasma rodeando a cabeça sobre possibilidade de mastectomia. Isso era uma questão para vocês. Como que foi a cirurgia em si? Conta pra gente, Ana. Eu tinha medo, sim. Eu achava que estava preparada, que podia, que eu estava... Quando eu cheguei na primeira vez, pode fazer, que eu estou preparada, tudo. Mas não estava, não. Não estava mesmo. Graças a Deus, meus médicos falaram que eu tinha mama e não ia precisar, porque eu acho que se tirasse eu ia entrar em depressão, tudo assim. E depois acabou o tratamento, assim, aí muitas pessoas falavam para mim, mas você não toma os medicamentos? Porque eu tenho que tomar remédio de 5 anos, eu tenho que tomar remédio de 10 anos. E eu não precisei tomar nada disso. Eu terminei aqui, fiz a rádio, não tive que botar um cateto, porque minhas veias são horríveis para poder pegar. Não precisou tomar, fazendo uma observação aqui, exatamente por ser um tumor triplo negativo, que é o que eu comentei no início do episódio, sobre aquela que eu chamo de médico do corredor. É aquela coleguinha que está lá na clínica e fala, eu estou tomando comprimido tal. Quer dizer, ela tem um outro tipo de câncer de mama e está te prescrevendo um remédio que não se aplica ao triplo negativo. E você, Lindinalva, como é que foi a expectativa em relação à cirurgia? Assim, eu não tive medo da cirurgia, né? Eu lembro que teve um atraso por questão de operadora, né? Teve um atrasozinho e, assim, mudei de médico também, né? No caso, teve uma mudança voltei para o meu mastologista, né? Um monte de coisa envolvendo a operadora de saúde ali no meio. E, assim, a cirurgia não me assustou, não, porque eu fiz uma cirurgia de varizes, né? Em uma época e fiquei muito assustada. Eu lembro que
Antes de eu entrar no centro cirúrgico, eu escrevi uma cartinha de despedida e tudo para o meu marido e para meus filhos. Da cirurgia de varizes. Da cirurgia de varizes. Essa você não tinha me contado, estou ouvindo agora também. Mas, assim, a cirurgia de mama, não. Eu entrei muito confiante, né? Acho que pelo bom resultado do tratamento, a relação entrei muito confiante. construída. E, assim, eu não tinha medo de fazer a retirada da mama, se fosse o caso, né? Cheguei para o médico, se for necessário, pode retirar tudo, porque, né, estou tranquila. E, assim, a rede de apoio também é muito importante, né? Eu tive, assim, o meu marido, ele sempre me apoiou em tudo. E, nesse sentido, a gente conversava muito e ele falava, ó, sem problema nenhum, eu tô com você, com peito, sem peito, eu vou continuar contigo. Que bonito isso, né? Então, quer dizer, para mim, me tranquilizava muito. E eu não tinha esse problema nenhum, não. Se fosse o caso, entendeu? E se tivesse tinha tirado, graças a Deus, não houve necessidade, né? Foi só um quadrante, mas... Se o podcast fosse sem a Lindinalva aqui, com o marido dela, junto com a Ana, ia ser só de piada. Falei pra ele ficar lá fora, né? A gente não ia ele conseguir... Ele falou, será que eu vou poder entrar? Eu falei, não, fica aqui fora que é melhor. Os dois são piadistas. A Ana é piadista, seu marido é piadista, ia ser um programa de piada, ia ter que mudar o tema. Ser horas, né? Gente, vem o pós-operatório. Pós-operatório, claro, eu acompanhei de vocês, foi muito bem sucedido. Temos aqui uma diferença das duas, porque a Lindinalva precisou depois complementar ainda com um tempinho de quimioterapia. Como você fez, e a Ana não? Conta pra gente essa quimioterapia oral, porque tem aquele mito, o que é oral é mais tranquilo do que a venosa, é mais fraco. Vários mitos que a gente precisa desconstruir. Qual foi a sua percepção no pós-operatório? As pessoas falam que a químio vermelha é mais forte que a branca, né? Aquela coisa toda. Para mim, a quimioterapia venosa, não tive nada assim, né? Não tive nenhum efeito colateral. Mas a oral, já para mim, já foi um pouquinho mais coisa. Porque eu tive a síndrome de pé e mão, né? Então, aquilo ali me incomodou um pouco, porque perdi a digital, né? Fiquei com as unhas escuras, a palma da mão, a solada do pé, né? Escuro. Muita sensibilidade, né? Então, isso já me incomodou um pouco, né? E, assim, chegou a me dar, assim, um pouco de cansaço também, né? A oral. Eu quis abordar esse tema exatamente para tirar aqui outra capa de mito, que é o que é na veia é mais forte do que a oral, o que é na veia traz efeito colateral, o que é oral não dá. Para a Lindinalva foi o contrário, o pré-operatório foi razoavelmente tranquilo, e no pós, quando precisamos complementar, até porque já havia um somatório do tratamento prévio, ali foi um pouquinho mais difícil, mas ainda assim concluímos com muito sucesso. E no caso assim, eu não tive só mesmo um cansaço, né? Não tive nenhum tipo de enjoo, nem nada Fez disso, atividade física, eu lembro. Fazia. Radioterapia vocês fizeram? Conta para o pessoal que está em casa. Vamos lá, Lindinalva, você fez radioterapia? Fiz a rádio, fiz 15 sessões, né, de radioterapia, eram todos os dias, né? E assim, para mim também foi tranquilo, né? Foi bem leve. Que é um medo das mulheres também, né? Como que vai ficar a pele da mama? Ficou a pele escura, né? Ficou assim, tipo queimadura, né? Mas assim, com a hidratação, com o chá, né? Que a gente, né, para amenizar, foi tranquilo. É importante lembrar que existem muitos cuidados locais que as mulheres recebem durante o tratamento. Então, ter um bom radio-oncologista ajudando esse processo faz muita diferença, né? Para você também foi assim, Ana? Foi tranquilo, graças a Deus. Foi tranquilo. Só aquele, como ela falou, o modo de ficar escura, a mama, assim, a gente sentia. Mas o resto, eu passava um creme, botava assim, depois foi... Né? Ana, mas só de olhar o seio, eu ficava feliz da vida. Eu queria fazer uma pergunta específica para você, porque acho que você representa muito do perfil da mulher brasileira, né? Quando você chegou para mim, você tinha um excesso de peso, você tinha um diabetes de difícil controle, isso tudo acaba dificultando o tratamento oncológico. Teve um momento na sua vida que foi, eu digo que é a virada de chave, a gente já falou isso, em uma equipe multi, eu sou endócrino, cirurgião, você, sentamos e falamos assim, vamos organizar a saúde de uma forma geral. A gente tem pouquinho tempo, mas conta pra gente como que foi essa decisão pela bariátrica e como que isso mudou a sua vida, porque a gente não tem aqui o antes e depois, mas depois eu vou te pedir para me mandar uma foto, se você permitir, claro, para a gente mostrar para os pacientes o quanto sua vida mudou para melhor. Eu, por causa da diabetes, então, de vez em quando tinha queda, assim, ficava a pressão baixa, eu suava frio, ficava naquele mal-estar. E eu comecei a tomar insulina, não... Assim, gorda, passar de 100 quilos, assim, não tinha. Mas comecei a ficar barriguda e eu detesto sentir dor. E todo dia eu tinha que me furar.
E tudo isso eu reclamava com a minha endócrina. Isso também reclamava com o meu médico. Aí ele pensou, Ana, por que você não conversa com a sua doutora, a endócrina, para você fazer uma cirurgia bariátrica pós-diabética? Eu nem sabia que existia assim. Mas mesmo assim, fui lá, conversei, ela fez o exame, fez a medida, achou que estava. E eu só podia fazer, porque quando eu já fui fazer essa cirurgia, eu já estava com 65 para 66 anos. E só a Unimed só fazia até os 65 anos, mas os médicos começaram a fazer os exames pedindo para lá e eu consegui fazer. Ana, conta para quem está em casa quanto você pesava antes e quanto você está pesando mais ou menos hoje. Naquela época, eu pesava mais ou menos 88. 88 quilos, foi seu peso máximo? Foi, 88, por aí assim, eu não... Sim. E hoje... Eu acho que chegou perto de uns 90 ali. Então, 88, já 2 para 90. Só falta 2. Se eu comesse mais um pouquinho, ó, já ia... A minha cervejinha, tomasse mais um golinho... Estou falando que vai dar um podcast de piada. Aí eu já ia chegar aos 90. E chegou a quanto no pós-operatório? Aí, no final, fazendo tratamento, não foi um emagrecimento rápido, porque não foi para poder emagrecer, foi para melhorar a diabetes. Claro. Então, eu perdi mais ou menos, acho 20 e pouco. Hoje eu estou mais ou menos 59 quilos. Olha que maravilha. Entendeu? A Ana hoje é outra pessoa, pessoal. E aqui eu queria deixar bem claro que hoje existem os medicamentos, né, para emagrecimento que devem ser prescritos por profissional experiente, que entende do assunto, né, de preferência um endocrinologista. A gente está falando aqui de um momento onde essas drogas nem estavam no mercado. A Ana foi avaliada por uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, inclusive envolvendo nutricionista, psicólogo. Foi uma decisão de time. Ela tem um acompanhamento até hoje e o resultado foi fantástico. Porque antes disso eu botava assim na mão, era muito comprimido e ainda tinha insulina para poder toda hora me furar. E eu não aceitava me furar toda hora. Aí foi que eu comecei a conversando. E aí, para a gente caminhar para a reta final, queria que vocês me falassem hoje como que é a rotina de vocês, passado o tratamento. Lindinalva está com 3 anos pós-tratamento, Ana quase uma década e 9 anos pós-tratamento. Como que vocês vivem hoje? Qual é a relação de vocês, por exemplo, com dieta e atividade física? E, além disso, conta para a gente um sonho que vocês carregam, assim, algo que vocês queiram realizar. Vamos lá, Ana. Eu não sei. Eu acho que, graças a Deus, está tudo na minha vida, que Deus me deu a graça de eu ficar com saúde. A tristeza, porque eu perdi minha mãe, mas eu tenho uma casinha aqui, outra casinha lá em Israel. Então, minha vida é assim, preguiçosa para academia eu sou. Botei, estava indo, depois tranquei e está trancada até hoje. Está trancada até hoje? Ainda não destranquei, mas eu também não paro. Toda hora eu vou na rua, resolvo meus problemas, estou aqui muito bem, daqui a pouco estou em Arraial vou para Lagoa, então tem uma vida assim. Arraial, para o pessoal entender, Arraial do Cabo. Isso. Ana realizou um sonho, construiu uma casinha em Arraial do Cabo. Então por isso que eu falo que não tem. Hoje só as graças de Deus me dá, um acompanhamento dos meus netos, né? Eu tenho 6 netos e 8 bisnetos. Opa! Não vai à academia, mas não falta criança para cuidar. E caminhar em Arraial do Cabo não é nada ruim também com aquele marzão lindo, né? E você, Lindinalva, como é que está hoje a sua relação com a academia? Já era muito boa? Você segue treinando? Como sigo sim. Hoje eu faço 2 vezes na semana, faço funcional, né? E os outros dias faço musculação. E, assim, gosto de correr, né? Depois que eu descobri que estava doente, que assim, eu ia na academia, mas a correr mesmo, só depois mesmo que a minha primeira corrida foi, acho que no Outubro Rosa, né? E de lá para cá, tive várias. Domingo agora que vem, vou participar de um movimento só de mulheres. Só o domingo agora passado que eu não fui, mas assim, todos os domingos, quando é no domingo e no sábado, eu estou sempre participando de algum evento em algum lugar, onde tem corrida, caminhada, estou eu lá. Meninas, eu queria agradecer, mas não quero encerrar sem a gente deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Né? Eu acho que muito mais importante do que eu estar aqui intermediando é as pessoas ouvirem de quem atravessou isso. Né? Então,
Vamos ouvir aqui um recado, deixa o coração falar. Ana, se você tivesse que hoje olhar para alguém que descobriu que tem um câncer de mama, independente se é um tipo igual ao seu ou não, o que você falaria para essa pessoa para que ela pudesse chegar onde você está hoje aqui, sorrindo e contando sua história? Para a pessoa, primeiramente, ela ter fé. E segundo, ela procurar um especialista, uns bons médicos que Deus bota na vida dela, para poder se cuidar. Porque se não se cuidar antes, aí o negócio fica mais feio. Então, mas se cuida, não tenha medo, vai com fé e segue seu tratamento. Que a obra veio aqui de mim. Eu também tive esse medo, mas estou aqui. E fui procurar um tratamento. Faça seus exames de rotina, que Ana Continuo tratando super disciplinada até hoje. com os exames. E você, Lindinalva, deixa uma mensagem para quem está te ouvindo, de repente está naquela fase, como você falou, com medo, está triste, e ouvir da boca de quem agora, 3 anos atrás, atravessou isso, acho que faz toda a diferença. Eu queria deixar um versículo, né, de Josué 1:19, que foi um versículo que assim me ajudou muito, né? Sempre que eu chegava em algum lugar e tinha aquela pessoa que parecia que não me conhecia, mas estava falando para mim, né? Seja forte e corajoso, né? Não se apavore nem desanime, porque o Senhor teu Deus estará contigo aonde você estiver. Glória a Deus. Que lindo, porque, amém. assim, sem a fé, você não vai a lugar nenhum, né? Você tem que ter fé, você tem que ter coragem. E a doença, ela te dá 2 caminhos, né? Ou você segue, né, por um caminho que você lute, ou você se entrega. Então, eu acho que é mais fácil você lutar, né? E com Deus, o caminho se torna bem mais leve. Bem mais leve. É. Olha, eu não tenho palavras para agradecer. Eu queria olhar no olho das duas. Vocês sabem que eu sempre faço isso no final da consulta. Eu levanto, eu olho no olho, eu abraço. É a forma mais genuína que eu tenho de dizer que vocês fazem parte da minha trajetória, né? 22, quase 23 anos de medicina, 16 anos na oncologia. Não é fácil para ninguém, mas também é muito prazeroso poder hoje estar aqui sentado ouvindo histórias de mulheres guerreiras como vocês, que isso sirva de inspiração para você que está do outro lado nos ouvindo. É possível superar, façam seus exames, frequentem seus médicos, não protelem um tratamento. Há muitas possibilidades, a cura é possível e a gente está aqui trazendo 2 histórias reais de pessoas que estão contando suas trajetórias da melhor maneira possível, de uma forma leve, para que você em casa se sinta abraçado, abraçada e estimulado a, aí sim, divulgar notícia de qualidade, né, com embasamento científico e, ao mesmo tempo, trazida por quem sentiu de verdade o que é um tratamento oncológico. Meu muito obrigado. Esse é o 3º episódio que vai, em breve, estar veiculado nas minhas redes. Temos mais um para encerrar o Outubro Rosa. De novo, muito obrigado. Sintam-se agradecidas com essa caneca. Eu agradeço por estar aqui, né? Agradeço primeiramente a Deus, né? Porque sem Ele eu não estaria aqui. Agradeço muito, né, o acolhimento. Eu acho que a rede de apoio, a primeira rede de apoio assim, dos médicos é muito importante, né? E o fato de estar aqui também devo muito, né, a você, né? Obrigado. Pelo cuidado, pelo carinho. Obrigado. Eu agradeço muito. Tá? Fico feliz. Muito obrigada. Eu sei disso. Eu não tenho nem palavra. Somos um time. Não tenho nem palavra, porque ele não aceitava meu plano de saúde. Ele não trabalhava, mas me aceitou. E me acolheu, me deu toda a força. Então, eu agradeço meu médico. Eu falo que eu tenho um médico. E é um médico amigo. O coração está sempre aberto aqui. Bom, assim a gente meu finaliza para o médico não se emocionar mais. Agradeço a todos, nos acompanhem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.